Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre direitos dos pacientes oncológicos. É tudo estabelecido por lei, mas é muito importante ter toda a documentação bem organizada e preencher alguns requisitos, né, doutora? E eu convido hoje para estar aqui com a gente, conversando sobre esse tema muito importante, a doutora Maria Cristina Figueroa. Muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. Sejam todos aí muito bem-vindos também a essa nossa conversa sobre os direitos dos pacientes, que é extremamente importante, apesar disso já ser estabelecido por lei, já estar disponível, né, para consulta na internet, mas eu acho super importante a gente dar algumas dicas que vão ser cruciais aí para quem enfrenta o diagnóstico do câncer. Muito legal, doutora. E conta um pouquinho mais pra gente, vamos se aprofundar um pouco mais nesse tema, né? O que você traria de direitos oncológicos dos pacientes do setor privado, do setor público? Sim. Então, primeira coisa, antes da gente começar a falar dos direitos em si, acho que é bem importante a gente dar uma dica, que é deixar toda a documentação bem organizada, de repente organizar uma pastinha, organizar realmente os documentos que são bem necessários para que você vá atrás dos seus direitos, como por exemplo, a identidade, o resultado da biópsia, resultado de provavelmente uma cirurgia que comprove o diagnóstico do câncer e os principais exames, né? Então deixar tudo isso já separado, porque no momento que é requerido, seja no INSS, seja na Caixa Econômica, a gente costuma ficar um pouquinho perdido. E agora a gente fala um pouquinho sobre todos os direitos que os pacientes têm. Perfeito. Então, o primeiro deles acaba sendo a questão do transporte público, né? Grande parte dos pacientes vão ter isenção da tarifa de transporte. Isso depende exatamente de qual cidade o paciente esteja sediado, mas como, por exemplo, aqui em São Paulo e toda a região próxima a São Paulo, nós temos sim esse direito de isenção tarifária, principalmente para os pacientes que estão em tratamento de quimioterapia e radioterapia. Importante ressaltar que essa tarifa ela não é isenta para os pacientes que estão em tratamentos orais. Importante essa informação mesmo. E doutora, em relação a FGTS, outras isenções de imposto, tem alguma outra dica que a gente possa dar para os pacientes? Sim, tem uma dica que inclusive eu dei essa semana para uma paciente minha, que é sobre imposto de renda, né? Então os pacientes com diagnóstico de câncer, eles têm isenção do imposto de renda, isso é importante ter conhecimento, né? Outra questão importante é sobre o FGTS. Então, os pacientes também que têm o diagnóstico de câncer, eles podem ir até a Caixa Econômica, vai ser entregue um formulário, onde o médico oncologista deve preencher, e o paciente deve também ter toda essa documentação necessária, né, comprovando o diagnóstico de câncer, e levar até a Caixa Econômica para ter, então, o saque do FGTS. Sim, perfeito, doutora. É uma dica bem importante, né? O paciente construir uma pasta com toda a documentação, essa dica é bem valiosa mesmo. Sim. Doutora, você pode explicar um pouquinho mais pra gente sobre auxílio-doença? Claro. Então, auxílio-doença é o paciente com câncer que está assegurado pela Previdência Social, isso é bem importante, né? Então, é o paciente que contribuiu para a Previdência Social, ele vai ter o direito ao auxílio-doença, desde que fique temporariamente incapacitado para o trabalho. Então isso é bem importante, porque muitas vezes os pacientes que têm o diagnóstico de câncer, eles não obrigatoriamente vão estar incapacitados para suas atividades laborais. Então eles vão até uma perícia médica, nessa perícia médica então que é decidido se o paciente vai ser realmente afastado e por quanto tempo ele será afastado. Outra questão muito importante, hoje, por exemplo, para câncer de mama, nós estamos tendo uma utilização cada vez mais de tratamentos menos incapacitantes, né? Então, menos a gente faz uma retirada total da mama, menos a gente faz também retiradas completas dos linfonodos ou das ínguas embaixo da axila. Então, com isso, a gente entende que essas pacientes elas não estão incapacitadas para o trabalho, né? Então, aquela regrinha lá do PCD, por exemplo, nem todas as pacientes que fizeram cirurgia de um câncer de mama, elas vão ser enquadradas num PCD para uma necessidade especial e com isso ter todos os benefícios que um paciente PCD teria, tá? O que não é, por exemplo, a verdade, né, para aqueles pacientes que realmente tiveram cirurgias mutilantes, né, que retiraram a mama por completo, que retiraram um grande número de linfonodos embaixo da axila.
Certo, doutora, é muito importante essa informação, né? E quando a gente fala sobre reconstrução mamária, o que a gente poderia dar de dica ou trazer de informação para as pacientes que passaram por esse processo? Perfeito, essa é uma pergunta fundamental. Nós temos uma lei, né? Uma lei que protege as mulheres, então que faz com que seja obrigatório, tanto no Sistema Único de Saúde quanto nas operadoras de saúde, então nos dois cenários, público e privado, a reconstrução mamária. Né? Então todas têm direito à reconstrução mamária, é importante que vocês saibam disso, mulheres, tá? E uma última questão é sobre o tempo para o tratamento oncológico, né? Então hoje a gente tem a lei dos 60 dias no Brasil, né? Onde a partir do momento que se tem o diagnóstico da biópsia ou o diagnóstico de uma cirurgia, que nós chamamos do diagnóstico patológico, todos os pacientes devem iniciar o seu tratamento oncológico nos 60 dias após esse diagnóstico. Então é bem importante que a gente saiba dessa lei, porque isso protege os pacientes de iniciar o quanto antes o seu tratamento. Com certeza. Então, doutora, eu gostaria que você trouxesse para a gente agora um pouco sobre direitos ao tratamento, né? Então, os medicamentos que estão incorporados no rol da ANS, os medicamentos que estão incorporados no SUS, é um direito, né, do paciente esse acesso à medicação, certo? Com toda certeza. Então, assim, o que é importante a população saber como um todo? Vamos primeiro para o SUS, né? Então, o SUS a gente tem alguns medicamentos que já são incorporados no SUS, né? E que estão disponíveis para o tratamento do paciente oncológico. Isso é perfeitamente visto, né, nos sites do Ministério da Saúde, por exemplo. Nós temos acesso, então a população tem acesso a quais são esses tratamentos. É importante ressaltar que alguns tratamentos, sim, eles estão incorporados ao SUS, porém eles não estão disponibilizados ainda. Eu acho que isso é importante que as pessoas entendam, porque talvez uma das nossas brigas como oncologistas é realmente disponibilizar alguns desses medicamentos e é a nossa chamado da população também para que isso aconteça, né, de forma mais efetiva. Quando a gente vai para o cenário privado, o cenário privado tem uma outra agência que rege todas essas medicações que são colocadas para serem utilizadas e disponibilizadas no cenário das operadoras de saúde, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ou a ANS. Também todos nós, toda a população, a gente pode consultar a ANS para entender quais as medicações que estão dentro de uma lista que nós chamamos de rol da ANS. Então, essa lista, esse rol da ANS, é uma obrigatoriedade dos planos de saúde da cobertura dessas medicações. No entanto, existem algumas medicações que, seja por indicações novas ou porque elas ainda não foram incorporadas a esse rol, aí que nós teremos as dificuldades para conseguirmos efetivamente prescrever e o paciente realmente utilizar essas medicações. Perfeito. Então, só para a gente resumir, né, doutora, o entendimento para os pacientes, toda vez que uma medicação estiver incorporada no rol da ANS, como você descreveu, e incorporadas e disponibilizadas no SUS, e o paciente tendo essa prescrição pelo médico oncologista, ele vai conseguir ter acesso, reunindo toda a documentação, tudo organizado numa pasta com a orientação certa, certo? Muito bem, perfeito. Que bom. Bom, pessoal, então a gente fica por aqui com esse tema de direitos dos pacientes oncológicos. É muito importante reforçar que o paciente oncológico ele precisa de ser acompanhado por toda a jornada, né, doutora? Desde o momento da prescrição até a adesão ao tratamento, né? E pensando nisso, a Novartis construiu um programa de pacientes, que é o programa Bem-Estar, para acompanhar esse paciente nessa jornada. E para a gente acompanhar outros vídeos como esse e outras informações, sigam o nosso canal do YouTube. Obrigada. Obrigada.